Você já parou para pensar sobre o seu atual estágio de preparação? Você sabe se você se encontra no momento em um nível inicial, no nível intermediário, no nível avançado, no que se refere às suas chances reais de aprovação em um concurso público? Não! Então fique comigo até o final deste vídeo, porque nós vamos tratar hoje de um assunto que eu particularmente penso que é importantíssimo. Você tem que saber se situar no que se refere ao espaço-tempo da sua preparação. E aí, tudo bem contigo? Professor Fabiano Pereira na área, o seu mentor na preparação para concursos públicos. E hoje estou aqui para tratar de um tema muito importante e um tema que você tem que parar em algum momento da sua preparação e fazer uma reflexão sobre ele. Nós vamos falar sobre os estágios de preparação que você vai encontrar durante o seu percurso até a aprovação em um concurso público. Só que antes de aprofundar um pouquinho mais, deixa eu só te avisar, deixa eu só te lembrar. Aqui tem um quadradinho vermelhinho, tá vendo pequenininho? Clique nesse quadradinho aí agora para você se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante porque quanto mais pessoas se inscreverem no canal, mais o nosso canal tem relevância para o YouTube e mais vídeos de qualidade serão postados para você aqui toda semana. Você sabe que os vídeos são postados nas terças e nas quintas, tá? Sempre às 17 horas. Programe-se para você assistir em primeira mão todos esses vídeos. Olha, é o seguinte, quando alguém decide se preparar para um concurso público, esse alguém tem que ter em mente de que serão várias as etapas a serem enfrentadas. Inicialmente, você começa a estudar para um concurso público e não tem noção praticamente nenhuma das disciplinas e do conteúdo que tem que ser estudado. Talvez você tenha conseguido fazer um ensino médio de qualidade ou uma faculdade de qualidade e você já tem uma base muito boa em algumas disciplinas que vão cair no seu concurso. Talvez português, talvez informática, talvez ali contabilidade, talvez algumas disciplinas jurídicas, dependendo da sua área de formação. Só que isso é uma exceção. Na maioria das vezes, quando alguém começa uma preparação para um concurso público, não tem muita noção sobre o conteúdo a ser estudado. Então essa pessoa, ela vai começar na fase inicial, óbvio, né? Começo, início. Então ela vai começar na fase inicial. E nessa fase inicial, qual é o maior desafio? O maior desafio é você ter aquela constância de estudar todos os dias, de manter uma regularidade. Eu particularmente penso que o aspecto mais importante não é nem você se preocupar em assimilar o conteúdo, em memorizar as informações, não é nem isso. Porque naquele início de preparação, né, talvez ali com 3 semanas, 4 semanas, até umas 6 semanas, tudo é oba-oba, tudo é muito bonito, só que o tempo vai passando e você começa a perceber que se preparar para um concurso público não é tão simples assim quanto parece. Às vezes é até simples, mas não é tão fácil quanto parece. E aí você começa a enfrentar alguns obstáculos. Você começa a procrastinar, você começa a deixar para o dia seguinte, você começa a reduzir a carga horária. Portanto, neste primeiro momento, nessa fase inicial, o mais importante é você ter a convicção, é você ter a consciência de manter uma constância, uma regularidade nos estudos. Posteriormente, digamos que depois de uns 3 a 4 meses de estudos, vem uma segunda fase, que é a fase intermediária. Nessa fase intermediária, você já está começando a ter uma boa base do conteúdo, já está começando a ter bons níveis de produtividade. Às vezes você vai resolver um simulado, já está chegando ali nos 75%, nos 80% de acerto. Então você começa a perceber que o estudo em si, a preparação em si, ela vai se tornando um pouco mais fácil. Aí você começa a ficar um pouco mais motivado, mais motivada, você começa a resolver uma quantidade maior de questões, você já conhece algumas técnicas de preparação que você pode encaixar no seu estudo dia a dia e as coisas começam a ficar mais fáceis. E essa fase intermediária, na minha percepção, pode durar ali em torno de 6 meses, né, de 5 a 8 meses, talvez 9 meses de preparação, fora a fase inicial. Depois vem a terceira fase, que é a fase avançada, que na minha percepção é talvez a fase mais complicada de todas elas. Por quê? Porque quando você chega, o que significa chegar em uma fase avançada de preparação? Significa dizer que você já tem um conteúdo muito bem consolidado. Você já praticamente estudou tudo que tinha que estudar. Você tem um material em PDF aqui em mãos e já leu todo esse material, todas as disciplinas, sem exceção. Agora o que você precisa fazer? Você precisa ajustar a sua preparação para aumentar o seu índice de acerto nas questões. Porque o conteúdo você já estudou. Agora você tem que perceber e descobrir o que está faltando. Se eu já estudei todo esse material aqui de direito constitucional,
Por que eu ainda estou com um índice de acerto de apenas 85%? Por que eu ainda não estou gabaritando os simulados, as questões que eu estou resolvendo? Então você tem que começar a fazer essas análises. E essas análises não são assim tão fáceis quanto parece. Por quê? Porque você precisa saber identificar suas falhas. Na maioria das vezes, as falhas estão relacionadas à falta de revisão, relacionadas à falta de resolução de questões, ou então o candidato resolve questões, mas em um número muito pequeno. Então essas aí são as principais falhas que afetam diretamente esse estágio avançado de preparação. Mas outras coisas também podem afetar esse estágio de preparação. Às vezes a ansiedade, né? E a ansiedade é cruel neste momento. Porque você já está estudando há mais tempo, talvez há mais de um ano, e você já está ali louco, louca para ser aprovado ou aprovada, mas os resultados ainda não estão chegando. E aí você começa a se fazer o seguinte questionamento: será que isso é para mim? Será que eu realmente vou conseguir a aprovação em um concurso público? E esses questionamentos doem, esses questionamentos machucam. Eu passei por isso também. Em vários momentos eu fiz a seguinte reflexão: olha, por que que os meus amigos estão sendo aprovados em concurso público e eu não? Sendo que eu me dedico, sendo que eu estudo, eu faço o que tem que ser feito. Então você começa a raciocinar e às vezes você chega a uma conclusão momentânea de que aquilo não é para você. Só que eu já estou te avisando que você simplesmente tem que dormir uma noite bem dormida, porque no outro dia você vai acordar e a sua percepção já vai ser totalmente diferente. Esses lampejos, digamos assim, de falta de motivação, eles são temporários e eles vão acontecer. Você tem que estar preparado ou preparada para isso. É o mais importante. Por quê? Porque você sabe que o conteúdo já está aqui. Agora é você descobrir a melhor ferramenta, descobrir a melhor maneira de resgatar essas informações. E aí você pode estar questionando aí: ó, Fabiano, eu até entendi que você colocou aí 3 fases de preparação, uma fase inicial, uma intermediária, uma avançada. Agora, necessariamente eu tenho que estudar mais de um ano para ser aprovado ou aprovado em um concurso público? Não, é claro que não. Eu estou colocando aqui uma média, levando em consideração os alunos que eu acompanhei na mentoria, que eu acompanhei no meu curso Passaporte de Aprovação, estou levando em conta uma média. Agora, algumas pessoas conseguem estudar do zero durante 5, 6 meses e conseguir aprovação. Agora, essas pessoas são exceções. Elas são exceções. Às vezes fizeram uma faculdade muito bem feita, né? Cursaram, né, os seus respectivos cursos de graduação de uma forma exemplar, ou às vezes vieram do ensino médio, numa escola com alta qualidade de ensino. Então elas têm uma base muito bem consolidada e sabem estudar, que é o mais importante. Se sabem estudar, é óbvio que elas vão conseguir otimizar o tempo para conseguir um excelente resultado lá na frente. Então isso é diferente. Agora, para a maioria das pessoas que não tem o hábito de leitura, não tem o hábito de estudar, eu particularmente penso que um ano é um prazo razoável. Às vezes a pessoa consegue aprovação com um tempo menor, às vezes com um tempo maior, mas o mais importante é você ter a consciência de que esse negócio, essas fórmulas mágicas de vou estudar 3 meses, vou ser aprovado, vou estudar 74 dias, vou ser aprovado. Cara, isso só acontece nos contos de fadas. Você pode até contar nos dedos quantas pessoas conseguiram essa façanha. Né? Se for lá no Guinness, você vai encontrar algumas. Por quê? Geralmente essas pessoas que divulgam, né, que estudaram 72 dias, foram aprovadas no concurso A, B, C ou D, estudaram 90 dias, foram aprovadas, são pessoas que já tinham uma base muito bem consolidada. Pessoas que estudaram durante um período, depois pararam de estudar, depois voltaram a estudar. Aí esse primeiro período que elas estudaram, eles não são contabilizados, vem só o segundo período, né? Só que essa pessoa já tinha uma base, às vezes tinha estudado durante 2, 3 anos por alguns concursos, essa pessoa não foi aprovada, depois ficou um ano sem estudar ou mais, voltou, estudou mais 2, 3 meses e conseguiu a aprovação. Isso sim acontece com muita frequência, porque aquele conhecimento fica guardado. Se você tem as técnicas eficazes para resgatar essas informações, com certeza, com pouco e curto espaço de tempo, você consegue resgatar. Então tem que ficar claro para você isso. Não existe um tempo específico. Vou estudar 6 meses, ou 9 meses, ou 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Depende. Vai depender muito do tempo que você tem à sua disposição, vai depender muito das técnicas que você aplica, do material didático que você está utilizando. Tudo isso vai repercutir na qualidade do seu processo de preparação. Agora, uma coisa eu posso te garantir. Se você tem essa consciência de que são algumas fases que você tem que enfrentar e cada uma dessas fases tem um desafio diferente, você vai conseguir a aprovação. O maior obstáculo de todos que você vai ter que enfrentar, sabe qual é? É a perseverança, é manter-se perseverante. O
que não é fácil. Agora, se você dia após dia continuar estudando, fazendo o que tem que ser feito, uma coisa eu posso te garantir, você vai chegar lá. Isso não é clichê. Aconteceu comigo, aconteceu com centenas de alunos que eu já orientei na preparação para concursos públicos e eu sei que é assim que funciona. Se você desiste, com certeza você não vai ser aprovado ou aprovada. Mas se você continua estudando, se você faz aquilo que tem que ser feito, a sua aprovação virá mais cedo ou mais tarde. E não interessa se você vai vir com 1 ano, com 2 anos, com 3 meses, com 4 anos. O mais importante é você conseguir a aprovação no concurso público dos seus sonhos, porque isso vai garantir a sua estabilidade para o resto da sua vida. Não é uma estabilidade de 2 anos, 4 anos, 8 anos, 15 anos. Não, é para o resto da sua vida. Então será que vale a pena você dedicar alguns meses ou com alguns anos de preparação para você ter uma qualidade de vida que você sempre sonhou durante o restante dos seus dias? Pense nisso. Talvez possa ser a melhor reflexão no momento. Tá certo? Um abraço para você, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E ó, um ponto importante também, tá? Poste os comentários aqui para a gente trocando uma ideia. Se você tem algum questionamento, alguma sugestão, pode colocar aqui, porque em breve eu passo por aqui para a gente conversar. E se a memória está curta, se a memória realmente está um pouco atrasada, aqui eu vou deixar um link para você assistir uma aula ao vivo que vai te ajudar demais nesse processo de preparação e principalmente no resgate das informações. Combinado? Bons estudos para você, a gente se vê em breve. Até mais!